na seção, dentro do capítulo 4, Vulnerabilidades, Impactos e Adaptação das Mudanças Climáticas do Mundo e no Brasil, a seção Principais Vulnerabilidades em Escala Regional. Eu vou aproveitar essa seção para fazer um certo resumo de vários aspectos sobre mudanças climáticas, vulnerabilidade em vários locais diferentes do Brasil. Bom, o primeiro ponto a levantar é que, desde o fim da última era glacial, em que há 20 mil anos atrás até 10, 11 mil anos atrás, nós tivemos um aquecimento do planeta, entramos na era interglacial, cerca de entre 10 e 11 mil anos atrás, e essa era teve uma estabilidade climática muito maior, comparado com a época glacial. E isso propiciou o desenvolvimento da agricultura. E a agricultura é central para a civilização moderna. Então as pessoas não tinham mais que ficar o tempo todo sendo caçadores, pescadores, coletores para produzir o alimento, para alimentar a família. Uma parte da população, a agricultura gerava alimentos para um número muito maior do que só a pessoa que estava praticando a agricultura. Então isso permitiu que as pessoas se reunissem e começassem a formar os agrupamentos e, mais modernamente, se tornaram as cidades e a civilização moderna. Então, nessa época, a agricultura já era uma força biológica. Houve, inclusive, extinção de espécies devido ao avanço da agricultura e uma seleção de espécies que passaram a ser cultivadas, mas não havia um impacto global. Só recentemente nós nos tornamos uma força com magnitude geológica global e geramos uma nova época, quer dizer, as mudanças que nós estamos colocando no planeta como um todo devido ao aquecimento global, elas são uma força geológica, comparado com, por exemplo, o movimento das placas tectônicas, terremotos, maremotos, realmente uma força geológica e comparado até com períodos glaciais e interglaciais. Então nós entramos no Antropoceno, deixamos o Holoceno, que é a época que nós vínhamos vivendo há 10, 11 mil anos, e entramos numa época que nós mesmos criamos, principalmente devido à injeção de gases de efeito estufa na atmosfera, modificando o clima globalmente e numa velocidade que é entre 30 e 50 vezes mais rápido, que nós chamamos a grande aceleração, em relação, por exemplo, aos períodos glaciais e interglaciais, quando a Terra entra num período glacial, quando a Terra sai de um período glacial. É uma lenta mudança climática que tem um impacto global, mas numa escala de dezenas de milhares de anos. Essa escala agora ela é até 50 vezes mais rápida. Vamos falar um pouquinho de incerteza. A incerteza é inerente ao método científico e não pode servir de justificativa à inação. Ainda mais em função da urgência que nós temos hoje de atacar de frente à crise climática global. Eu gosto de dar esse exemplo de que como nós lidamos em outras áreas com incerteza. A incerteza não pode ser usada em hipótese nenhuma para inação. Vamos olhar como sociedade moderna de um país desenvolvido como os Estados Unidos lida com diagnósticos médicos. Em 2017, um estudo da Clínica Mayo dos Estados Unidos, um dos mais importantes centros de pesquisa em saúde do mundo, mostrou que 20% dos pacientes com doenças graves recebem um primeiro diagnóstico totalmente errado. O primeiro diagnóstico de alguém com risco de vida, olhando mais de 100 mil diagnósticos da medicina norte-americana, eram totalmente errados. E havia também um percentual grande, mais outros, cerca de 20%, que eram parcialmente errados. E os totalmente errados podem levar à morte. Por que que isso acontece? Porque há 10 mil doenças e somente 200 a 300 sintomas. Quer dizer, as medidas, os vários exames clínicos que um médico, uma médica pede para um paciente e depois recebe aqueles dados, tem que ver qual é
o que aqueles dados dizem em 10 mil doenças. Então, é um trabalho muito difícil, com uma margem de incerteza. E ninguém deixe de buscar atendimento de saúde devido a essa incerteza inerente. Eu gosto de usar esse exemplo, porque, vamos dizer assim, no mínimo, o diagnóstico tem 20% de margem de incerteza. É mais do que isso, mas vamos supor 20%, que são os diagnósticos totalmente errados. Que o planeta está aquecendo nas últimas décadas é 100% de certeza, 99,9%. Que é a nossa ação humana lançando os gases, a responsável principal por esse aumento, é acima de 95%, já chegando talvez a 99%. Então, é só para fazer uma comparação que ninguém deixa de ir no médico por causa desses 20% de diagnósticos, primeiros diagnósticos totalmente errados, mas nós temos uma inação muito maior com relação às mudanças climáticas. Também eu gosto de mostrar esse Instituto Cato é um think tank americano muito conservador e que apoiou inúmeros negacionistas, por muitas décadas, pagando os negacionistas para colocar dúvida sobre a seriedade dos riscos das mudanças climáticas. Mas um ex-vice-presidente, Jerry Taylor, 21 de maio de 2019, esse ano, ele voltou atrás. Ele escreveu um artigo que ele mostra quão arrependido ele se tornou. Eu mantinha que, ainda que a mudança climática fosse real, se comprovaria que os impactos seriam provavelmente modestos e o custo de reduzir as emissões do gás de efeito estufa em muito excederia os benefícios. Isso é o que ele pensava. Entretanto, eu mudei minha convicção sobre isso. Por quê? Entre outras coisas, eu mudei minha ideia sobre gestão de riscos. Então, esse curso é curso de pós-graduação em desastres naturais. E um aspecto essencial dos desastres naturais é a gestão de riscos. Se pensarmos em riscos climáticos, ele continua, da mesma maneira que pensamos em riscos em outros contextos, devemos com toda certeza nos proteger e fazê-lo agressivamente, por remoção dos combustíveis fósseis da economia tão rápido quanto possível. Continuando, temos registros geológicos imperfeitos de dados climáticos históricos. Temos modelos computacionais imperfeitos que refletem nosso entendimento imperfeito da dinâmica climática. Mas tal ambiguidade é em si própria um fator de motivação para reduzir as emissões. Então, ele está indo numa lógica muito diferente dos negacionistas ou dos grupos econômicos ou dos países que não querem agir. É uma lógica. Se você tem uma certa incerteza aqui, quer correr o risco, vai pagar para ver ou não. E ele continua, nunca antes nós conduzimos um experimento onde os gases de efeito estufa foram injetados na atmosfera nas taxas dos dias de hoje. Isso não existe por milhões de anos. Nós não temos um planeta de reserva se as coisas forem horrivelmente para a direção errada. Esse é um ponto importantíssimo. Nós não podemos pagar para ver. Quando se trata de manejar riscos de enormes dimensões, economia avançada de bom senso sugere que nós devemos considerar mudança climática muito seriamente. Então, isso é um ex-vice-presidente de uma das instituições que mais patrocinam com muito dinheiro o negacionismo. Então, isso mostra realmente que uma lógica que nós não, mesmo para quem foi negacionista, ele percebe que as mudanças climáticas estão acontecendo, o risco é muito grande e o risco dos custos serem impagáveis se nós não atuarmos é grande. O planeta está esquentando, o clima está mudando, os extremos surgem a todo instante. Bom, isso vocês já viram em várias aulas, estou revisando um pouco aqui nessa sessão, nós revisamos várias coisas já vistas aqui nesse curso. Então esse é a anomalia de temperatura de vários centros, né, da NASA, do Centro Hadley, da NOAA e da Agência Meteorológica Japonesa. São diferentes análises com diferentes bases de dados, mas todas mostram a mesma tendência e, vamos dizer assim,
O planeta, desde o século XIX, já aqueceu mais de 1 grau. O planeta como um todo. Isso aqui é uma anomalia de temperatura à superfície, de janeiro a dezembro de 2014 a 2018, em relação a 1880, 1900, em relação a 20 anos, e a gente vê realmente até mesmo um aquecimento até maior no Nordeste, porque lembre-se, 2014, 15, 16, 17 até 18, seca, portanto seca, a temperatura aumenta muito. Essas zonas em cinza são áreas que não existiam termômetros em 1880, 1900, então elas não é possível fazer a comparação. Mas a gente olha o Brasil, né, Nordeste acima de 2, onde tinham termômetros acima de 1. Isso é o aquecimento que nós vemos. E, logicamente, uma região, por exemplo, aqui próximo do Ártico, olha aqui, até 4 graus. Toda essa região é vermelha, 4 graus. E isso aqui, vocês já viram também no curso, é um fenômeno pelo fato de que são regiões cobertas por neve. Neve tem alto albedo, reflete 50% a 60% da radiação solar. Quando a neve encolhe, mesmo sobre os continentes, ou gelo sobre o Ártico, ou sobre a Groenlândia, a neve encolhe, então passa a ser, o oceano, por exemplo, passa de ter uma refletividade de 50% a 60% para 6%, e o continente passa a ter uma refletividade de 50% a 60% para 15%, talvez no máximo 20%. Toda essa energia solar entrando, ela acaba aquecendo muito. E também aqui é uma comparação de 2018 mais recente em relação a 1951, 1980, então nós vemos também um valor aí entre meio grau e 1 grau, veja, isso aqui é em relação à década de 50. E no Nordeste, principalmente em função dessa seca que ocorreu durante 6 anos, nós vemos aqui acima de 1 grau no curto intervalo aí de 60 anos. Aqui nós vamos ver também, isso é para o Brasil, os vários cenários mostrando o aquecimento no Brasil em relação a 1961, 1990, e nós vamos ver aí qualquer coisa aí, em alguns casos acima de 2 graus, de 1900 até o presente. Vários cenários aí mostram qualquer coisa entre 1,5 e 2 graus, e a última década sempre a mais quente já registrada. E aqui o aquecimento por região, esses dados variam muito pela qualidade das informações, mas de qualquer modo não há dúvida, nas várias regiões, um padrão de aquecimento muito semelhante. Principalmente, como todos os dados mostram, a partir da década de 60 sempre sobe, né? Década de 60 sempre sobe. Então é um padrão global. Mudança observada na precipitação anual sobre o Brasil, comparando com a década de 61, 90, 2010 a 2018, já capturando aqui essa grande seca do Nordeste, mas de qualquer modo a gente vê um padrão de um pouco de aumento de chuva aqui e uma tendência de diminuição da chuva em Nordeste, em boa parte da Amazônia. E os desafios de segurança hídrica no mundo, recapitulando um pouco o que nós já mostramos, 2,1 bilhões de pessoas vivem em zonas áridas. Até 2030, metade da população viverá em áreas de alto estresse hídrico. Cerca de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, mais de 2 bilhões não têm acesso ao serviço de saneamento básico, refletindo um padrão de pobreza. 25% da população mundial não tem acesso a saneamento básico. Nós já estamos vendo mudança nos padrões de distribuição, intensidade e frequência das chuvas. A precipitação poderá aumentar em algumas áreas, reduzir em outras. A redução dos recursos hídricos implicará ainda mais estresse para a agricultura e meio ambiente. As evidências da rápida mudança climática, vamos recapitular, nós já vimos isso. Um rápido
esse aumento da temperatura, como nós já mencionamos, globalmente 1,1, cerca de 1,5 nos continentes, 0,8 sobre os oceanos. E esse calor, a maior parte desse calor está ficando nos primeiros 700 metros do oceano. O encolhimento dos mantos de gelo, né, principalmente na Groenlândia, mas começando a acontecer também na Antártica Ocidental. A Groenlândia já perdeu 286 bilhões de toneladas de gelo, a Antártica Ocidental 127 bilhões, e com processo acelerado de perda e aumento do nível do mar. Recuo das geleiras, todas as geleiras, nos Alpes, nos Andes, no Himalaia, no Alasca, na África, e a cobertura de neve também nas regiões mais frias está diminuindo, e a elevação do nível do mar já subiu mais de 20 centímetros, na verdade. A taxa das últimas 2 décadas aumentou muito e vem aumentando ainda mais. De novo, o gelo no Oceano Ártico vem reduzindo muito rapidamente, e hoje as estimativas são que esse gelo aqui pode desaparecer no pico do verão do hemisfério norte até 2050, 2060, se nós não conseguirmos reduzir o aquecimento global. O que é uma coisa que não acontece há mais de 20 milhões de anos no planeta. Então é uma mudança enorme. Também eventos extremos estão crescendo, tanto secas, mas principalmente ventanias, tempestades severas, inundações. Um efeito, os oceanos prestam um belíssimo serviço ambiental ao absorver uma boa parte do CO2, do gás carbônico que nós emitimos. 56% vai para o continente e para os oceanos, mas tem um efeito negativo, a acidificação. O gás carbônico reage com a água e forma o ácido carbônico. Portanto, o oceano está ficando cerca de 30% mais ácido, e se essa tendência continuar, até o final do século nós teremos um oceano tão ácido como se não se vê há dezenas de milhões de anos, com uma modificação total da vida marinha. Cerca de 40% dos organismos que têm esqueletos, os peixes e vários mecanismos que têm esqueleto, eles não sobreviverão, porque a forma de carbonato de cálcio, que é a base da estrutura dos ossos, ela não mais acontecerá, porque com alta acidez do oceano não haverá a possibilidade desse carbonato de cálcio se tornar sólido, saturar e se tornar sólido. Então, esses animais, a não ser que haja alguma adaptação genética improvável, eles desaparecerão. Não se formará mais o esqueleto desses oceanos, desses animais. O aumento da intensidade e frequência dos extremos de temperatura e precipitação no Brasil, vamos revisar um pouquinho. Muito importante ver esse dado, um enorme impacto, 291 estações do Instituto Nacional de Meteorologia em todo o Brasil. Veja aqui, década de 60, em média, para todas as estações, não mais do que 30 dias por ano, com que a temperatura máxima ultrapassasse 34 graus. No curtíssimo intervalo de 50 anos, esse número já passou de 60 dias e continua subindo. Esse dado atualizado já vai mostrar perto de 70 dias nos últimos anos. Então, isso é um dado que não deixa nenhuma dúvida que as temperaturas máximas estão aumentando. Isso é principalmente devido ao aquecimento global. Nós vemos também, mesmo numa região que as projeções de mudanças climáticas indicam uma leve tendência ao aumento da chuva, que é a região sul e o sul do sudeste, nós estamos vendo fenômenos, por exemplo, como aqui, extremos mais intensos e frequentes, chuva de 2013, 14, 15, 16, um momento de uma anomalia na estação novembro a março, no sudeste, uma tendência de vários anos com chuvas abaixo da média, principalmente as secas de 2014 e 2015.
Quando a gente olha o Nordeste, o que nós vemos? Uma seca histórica, 2012 a 2018, o período, se a gente comparar aqui 1962, a gente vê uma lenta diminuição da chuva no Nordeste, muito preocupante e também compatível com o que os cenários de mudanças climáticas projetam, lógico, com grandes variações de ano para ano, mas a maior período seco do registro histórico desde a segunda metade do século XIX. 7 anos com chuvas abaixo da média, alguns anos com muito acentuado, 2013, outros anos 2017, outros anos já com menos chuva. Verde aqui é o Nordeste como um todo, e o azul, essa curva aqui, é para a região semiárida somente. E também, quando a gente olha para a região semiárida, o que nós vamos ver? Que essas áreas em vermelho são consideradas áreas semiáridas, que é um índice de aridez, pelo índice de aridez, que é a precipitação anual total dividido pela evapotranspiração potencial. Quer dizer, quando uma região chove um certo valor, mas ela é quente e seca e tem um potencial de evaporar muito mais do que chove, essa é uma região árida ou semiárida, dependendo do critério. Então, o vermelho aqui é semiárido. Então, o que nós vemos? A gente pega década de 61 a 70, 71 a 80, 81 a 90, 91 a 2000, 2001 a 2010 e depois esse último período, 2011 a 2016. Dessa análise chegou a 2016. Lembre-se que a seca continuou em 2017 e também em 2018. O que nós vamos ver claramente? Veja que a área em vermelho e até áreas que já entram no critério árido, nesse período de seco aqui, da seca de 2012 a 2018. Então, esse é um dado com base na série de precipitação do Climate Research Unit, CRU, e esse aqui na base mais recente, que o CPTEC tem com muito mais estações. O padrão é muito semelhante, não há nenhuma grande variação. Então, aparecem áreas áridas no Nordeste nos últimos 5 anos, isso se manteve também em 2017 e em parte em 2018. Então, mostrando uma tendência muito preocupante de aridização do Nordeste. As causas do aquecimento global, já falamos bastante nos primeiros capítulos desse curso, só para recapitular. Essas são simulações do 5º relatório do IPCC e que não deixam nenhuma dúvida, só mesmo quando se colocam os gases de efeito estufa e os aerossóis, a gente consegue reproduzir as temperaturas. Isso aqui é a variação dos vários modelos em rosa. Essa é a temperatura média do planeta na área continental, aqui global. E veja bem, essa variação aqui dos cenários dos modelos é muito acima da variação quando só se coloca fenômenos naturais, variação da radiação solar e também de erupções vulcânicas. Então, não há nenhuma dúvida que realmente a melhor, em ciência sempre nós temos que nos ater à melhor explicação do que acontece na natureza, que são os gases que nós estamos lançando, que são a principal causa do efeito estufa. Isso aqui, só para ressaltar aqui também, isso é verdade na América do Sul, principalmente a partir da década de 60 e 70. Limites da adaptação às mudanças climáticas. Vamos entrar um pouco nessa questão dos limites. Abordagem por uma avaliação de risco, né? Lembro que eu comecei essa aula falando do ex-vice-presidente de um instituto negacionista de mudanças climáticas, que mudou totalmente de ideia, e mudou porque ele fez uma avaliação de riscos. A percepção e consciência de risco variam enormemente entre sociedades e dentro de uma sociedade, e variam também geográfica e temporalmente. Sempre se usa o exemplo real, ainda que muito duro, do sapo, e ninguém deve fazer esse tipo de experimento, que é: se você joga um sapo numa água quente, ele percebe o risco e pula imediatamente e não acontece nada. Se por outro lado você coloca o sapo numa panela com água fria e vai aquecendo lentamente,
ele não percebe o risco e eventualmente pode até morrer. Porque ele vai aquecendo muito lentamente, ele não vê o risco de passar de um certo limite que a fisiologia do sapo não aguentaria mais. Então, a percepção e consciência de risco variam enormemente. A pergunta que nós devemos fazer é: há limites absolutos para a adaptação às mudanças climáticas? E aqui, de novo, eu menciono, estou fazendo um resumo de vários capítulos que nós já cobrimos nesse curso. Será que, utilizando o nosso cérebro, nosso principal equipamento evolutivo, nós não podemos nos adaptar a qualquer grau de mudança climática? Essa pergunta é muito importante, porque se a resposta for um sim absoluto, sim, qualquer grau, talvez a preocupação diminua se não tivermos sucesso no Acordo de Paris. Agora, se a resposta for não, há limites absolutos, então isso nos joga no outro lado, que nós temos que ter sucesso no Acordo de Paris. Bom, vocês já viram isso no capítulo aqui eu estou recapitulando. Nós já vimos que o nosso corpo tem limites absolutos, né? Então, qual é o limite absoluto do corpo humano para poder perder o calor metabólico? 35 graus de temperatura, 100% de umidade relativa, e aí vai aumentando a temperatura, diminui. Vamos pensar se num lugar que hoje muitos lugares do Brasil já chegam em 43, em lugares desérticos também, 43 graus é 58% de umidade relativa. Então, esse mundo aqui, todas essas regiões são onde passa o limite fisiológico. E mostramos isso. Então, existe sim uma temperatura máxima e uma umidade máxima em que é um limite para o ser humano, para a saúde do ser humano. Que nós chamamos essa temperatura de bulbo úmido, que é esse nível aqui. 35 graus, 100% de umidade, ou, por exemplo, 41 graus, 66,9% de umidade. E também, estou recapitulando, nós já vimos isso, várias cidades onde a temperatura de bulbo úmido passou de 31 graus, Rio Branco muitas vezes, Cuiabá 73 vezes entre 1980 e 2015, e isso cada vez está ficando mais próximo. Nós tivemos um dia em 2015, em outubro de 2015, em Manaus, que a temperatura de bulbo úmido atingiu 32 graus, quer dizer, apenas a 3 graus desse limite fisiológico. E se nós não pararmos o aquecimento global, nós ultrapassaremos esse limite fisiológico em muitas partes do planeta, como isso aqui nós mostramos também. Vamos imaginar, só para recapitular, no pior dos cenários, se não tivermos nenhum sucesso no Acordo de Paris e seguirmos o cenário RCP 8.5, esses serão o número de dias, mais de 200 dias em toda a região vermelha, em que, em algum momento do dia, as condições externas serão além do limite fisiológico. Nós teríamos que não ficar fora, temos que viver só em ambientes climatizados, que a temperatura baixe muito, ar-condicionado, ou então as pessoas terão que desenvolver até roupas como de astronautas, vamos dizer assim, que exista um mecanismo usando muita energia que possa tirar a energia como se fosse uma geladeira, assim, o equipamento para tirar a energia metabólica do corpo. Quer dizer, é um outro planeta, ou as pessoas vão ter que ir para mais regiões polares ou regiões muito altas. Não é um planeta como nós conhecemos. Vulnerabilidade às secas também tem uma série de impactos na saúde. Por exemplo, o cenário de 4 graus, que é o cenário do RCP 8.5 no final do século no Brasil. Nordeste, aumento de gastroenterites e hepatite A. A Amazônia brasileira, essa vulnerabilidade às secas deve ser mais intensa, frequente e mais longas. E entre os principais efeitos na saúde, também impactos de gastroenterites e um incremento de doenças respiratórias em crianças. Que já mostramos isso aqui, esse limite, né? O 35 graus de temperatura de bulbo úmido, no 2091 nós estaríamos já em toda essa região com esse limite em vermelho, chegando perto desse limite. Há limites para a agricultura também
nós vimos isso no capítulo de agricultura, vamos só recuperar. Esses são para 3 culturas, arroz, trigo e milho, os limites, né? Por exemplo, para as folhas existirem, nós temos aqui 40 e poucos graus para o arroz, mais 25 graus para trigo e 40 graus para milho. E os limites fatais, que as plantas morrem, nós temos 40 e poucos graus para arroz, 45 para trigo e 44 para milho. Mas, por exemplo, os brotos, sem brotos não há planta, não há produção de nada. Então nós vamos ver valores muito menores, né? Nós vamos ver 37 graus para arroz, 39 graus para milho e cerca de 25 graus para trigo. Então isso mostra que são limites absolutos, né? Passou desses limites, não há produção. E o Brasil é tropical, com exceção do sul. Esses limites já estão sendo atingidos em alguns anos e no futuro todas as temperaturas serão acima desses limites no Nordeste, no Centro-Oeste e na Amazônia. Então, essas regiões deixam de ser, pelo menos, produtoras de grãos, como esses grãos. Esse é um estudo da Embrapa que mostra os vários limites também. Cultura 45 milho arroz, 40 girassol algodão, 35 batata, feijão, soja, cana-de-açúcar, 34 café, 30 trigo, mostrando onde a temperatura vai passar de 35 graus. Como eu mencionei, uma grande região do Centro-Oeste e Amazônia que perderia a possibilidade de ser produtivo. Aqui também um cenário feito média anual do número de dias com temperaturas máximas acima de 34 graus, como eu falei, um número muito importante para a agricultura, e nós vemos realmente no cenário 8.5, nós estamos para o ano todo, que a temperatura máxima vai estar acima, no final do século, de 34 graus. Como eu mencionei, diminui demais a possibilidade do Brasil ser uma potência agrícola como é hoje, só abaixo de 34 graus, só o sul e alguns lugares da costa. Impactos para a saúde humana, como nós já mencionamos, nós temos aí o caso extremo de que pode ser no cenário RCP 8.5, que pode ser os aumentos de temperatura e como eu já mencionei, os impactos são muito grandes para a saúde humana. E o impacto na caatinga do semiárido do Nordeste? Qual seria o impacto desses cenários? Isso mostra um estudo, olha, essa é a seca de 2012, um ano de seca extrema, e aqui está as cores, né? O amarelo é uma seca moderada, é uma seca fraca, uma seca de baixa intensidade, laranja é uma seca moderada, vermelho é uma seca severa e essa cor aqui é uma seca extrema. Então vocês veem que na seca de 2012, alguns lugares tiveram seca extrema, vários lugares tiveram seca severa, a maioria uma seca moderada e também ao redor uma seca de fraca intensidade. Agora olha aqui nos cenários do IPCC, RCP 8.5, olha o que aconteceria em 2070, 2100. O que é hoje uma seca extrema seria uma seca super comum naquela época. Então, esse é um cenário do que poderia acontecer no Nordeste. E também um outro cenário mostra, aqui essa cor é caatinga, e mostrando que essa outra cor é semideserto. Nos cenários, por exemplo, 8.5, toda essa região aqui viraria semideserto. Que lembrem que eu mencionei que já está havendo uma aridização e nessa seca muito grande de 2012 a 2018, a gente já viu algumas manchas de regiões áridas
não semiáridas, áridas, exatamente onde os modelos projetam que poderá se tornar um semideserto. E o que poderá ocorrer com a floresta amazônica? Bom, esse estudo mostra um efeito combinado do cenário de mudança climática RCP 8.5, desmatamento 20%, aumento da vulnerabilidade a incêndios florestais e o efeito positivo de fertilização de CO2. Aqui é a simulação de controle, floresta, savana, floresta seca, e aqui a gente vê o que aconteceria. A floresta mesmo, ela vai para o oeste, fica realmente só nessa porção aqui, diminui 50% a 60%. Por exemplo, nesse cenário, mudança climática, 20% de desmatamento, aumento da vulnerabilidade a fogo e o efeito de fertilização do CO2, no cenário RCP 2.5 sobram somente 50% de floresta amazônica. No pior dos casos, isso é 2050, no cenário RCP 8.5 sobram só 40% de floresta amazônica lá no oeste. Isso para dar uma ideia dos riscos para a floresta amazônica. E por isso, nós, o professor Tom Lovejoy e eu, lançamos esse alerta o ano passado, em fevereiro de 2018, que não podemos passar de 20% a 25% de desmatamento, porque o aquecimento global está acontecendo, o aumento da vulnerabilidade está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Se nós passarmos de 20% a 25%, nós corremos um risco de savanização da Amazônia, ou aquecimento maior que 3 graus, e nós estamos com 1,1 graus de aquecimento, mas já estamos com 17% de desmatamento na Amazônia. E no ritmo atual do desmatamento, que cresceu muito em 2019, nós ultrapassaremos esse ponto entre 15 e 30 anos, muito próximo desse ponto irreversível de ruptura da floresta amazônica. Os ecossistemas mais vulneráveis do Brasil são os biomas, por biomas, né? Mata Atlântica e Cerrado, como hotspots de biodiversidade, tem biodiversidade muito ameaçada. Caatinga, para os fenômenos da desertificação, Amazônia, savanização, que eu acabei de dizer. Os ecossistemas de altitude elevada, lógico, aquece, fica muito quente, aquelas plantas e animais não resistem. Marinho e costeiro, aumento do nível do mar. Urbano, ondas de calor. As espécies ameaçadas, alta sensibilidade ecológica, principalmente os anfíbios e os corais, e plantas e mamíferos e aves, o deslocamento para o sul. Então esses são os mais vulneráveis no Brasil. Nós já nas cidades também mostramos o que o aquecimento global pode fazer para o aumento imenso da vulnerabilidade das grandes cidades, principalmente da cidade de São Paulo. Os desafios para o Brasil, nós podemos dizer que o Brasil e o planeta têm que enfrentar essas 6 grandes transformações, né? Nós temos que, no setor de energia, descarbonizar, substituir combustíveis fósseis, aumentar a eficiência e acesso à energia de toda a população, especialmente energia renovável. Nós temos que ter um consumo e produção sustentáveis. A maior força dessa mudança está na mão dos consumidores. Então, o uso de recursos de forma sustentável, a economia circular, que recicla tudo, autossuficiência e também diminuição da poluição. Revolução digital é uma grande transformação que está acontecendo, inteligência artificial, big data, biotecnologia, nanotecnologia, sistemas autônomos. É importante também ver que muitos desses aspectos da revolução digital têm aspectos muito negativos, podem levar a uma disrupção dos sistemas sociais. Mas essas altas tecnologias, tecnologias da quarta revolução industrial, elas também podem contribuir muito para essas 6 grandes transformações. Capacitação humana e demografia, educação, saúde, envelhecimento, mercado de trabalho, gênero, desigualdade. Quer dizer, nós temos que tratar todos esses aspectos. Em poucas décadas, 60%, acima de talvez 70% da população vai viver em cidades. Então temos os desafios de moradia, mobilidade, infraestrutura sustentável, água e poluição. E por fim, e muito importante para o Brasil, a questão dos alimentos, os usos da terra e da biosfera
Intensificação sustentável, uma agricultura que use menos área e produza mais de forma sustentável, sem gerar poluição, resíduos. A manutenção da qualidade dos oceanos, da vida dos oceanos, da biodiversidade, das florestas, da água, dietas saudáveis e nutrientes. Dietas saudáveis podem diminuir muito o impacto e a pressão sobre os recursos naturais. Então, com isso terminamos essa sessão e passaremos à próxima em breve.